Pessoal, bom dia! Hoje nós vamos ter essa aula, é a aula de História do dia 24 de março, ok? Qualquer dúvida, não se esqueçam, podem me chamar, não se esqueçam da leitura prévia. Eu vou falar aqui no vídeo, mas vocês podem, quem não fez ainda, paralisa o vídeo agora, pega o livro de História e começa a fazer a leitura na página 12, 13, 14, 15, isso. Da 12 a 15. É muito importante essa leitura prévia. Por quê? Porque ela prepara vocês para o que eu vou explicar agora. Então, vamos começar entendendo assim, o que é uma fonte histórica, o que é um fato histórico. Fonte. Vamos pensar o que é um registro. Todo mundo tem uma certidão de nascimento, por exemplo. A certidão de nascimento é o que registra que você nasceu. Lá informa o peso que você tinha, o tamanho que você tinha, o horário exato, com a hora e os minutos que você nasceu, o local de nascimento, quem é seu pai, quem é sua mãe, seus avós maternos, seus avós paternos. E o hospital. Todas as informações estão compostas lá naquele registrozinho, naquela certidão de nascimento que todo mundo tem. Então, compreenderam o que é registro? Registro é aquilo que documenta que alguma coisa existiu. Por exemplo, eu dei o exemplo do registro da certidão de nascimento. Por exemplo, a minha certidão de nascimento confirma que eu nasci, que eu aconteci. Agora vamos pensar. Um outro registro que a gente pode falar é o registro da nossa... deixa eu pensar aqui algo que seja bem comum para vocês. Por exemplo, o registro da casa. O que faz uma casa ser de alguém? É um registro também. Aquele registro ele vai estar no nome do proprietário daquela casa. Isso é um documento, é o que documenta que aquela casa pertence a determinada pessoa. Então, nós temos, dentro das nossas fontes, isso é uma fonte, o registro é uma fonte. É de onde que a gente vai tirar essa informação. Então, uma das formas da gente verificar se a informação é verdadeira ou não é por documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Eu vou explicar cada um para que vocês consigam compreender. Por exemplo, os registros classificados como documentos podem ser textos de uma época. A Lei Áurea, por exemplo, a Lei Áurea é um documento. A Lei Áurea foi a lei que aboliu a escravatura no Brasil. Ela é um registro. Ela registrou que a partir daquele dia, a partir do dia 13 de abril, já não existia mais, de 88, já não existia mais a escravidão no Brasil. A partir daquele dia, esse documento, ele determinou que a partir daquele dia acabou a escravidão no Brasil. Não existe mais. Então, além de leis, podem ser também mapas, desenhos, pinturas, poemas, letras de música, literatura, manifestos, relatos de viajante. Naquela época, na época da chegada dos portugueses no Brasil, eles comunicavam, até hoje ainda tem que fazer isso, mas existe um diário de bordo. O que é isso? Todos os dias, o navegante, o capitão do navio, ele escreve o que aconteceu dentro do navio. Hoje, dia tal, choveu, tal pessoa se machucou, aconteceu isso. Isso é ele tá colocando no papel tudo aquilo que aconteceu dentro do navio naquele dia. E isso é uma fonte histórica, isso é um documento que pode ser usado sim para tornar verídico determinado fato. Programas de rádio, televisão gravados, por exemplo, a gente vê direto reportagens que trazem reportagens anteriores para se embasar nisso. Isso também é uma fonte histórica. Caricatura, fotos, livros, filmes, vídeos, roupas, jornais, revistas, documentos oficiais, livros de atas, declarações, cartas, enfim, documentos. E, em geral, é tudo aquilo que está escrito. Tá? Já posso falar isso para vocês. Objetos arqueológicos. Sabe o osso do dinossauro? Então, é o osso do dinossauro que determina que o dinossauro existiu, correto? Ele é um objeto arqueológico? Ele é um objeto arqueológico. Mas isso também, eu utilizei o osso do dinossauro, que é uma das coisas que eu sei que vocês compreendem melhor. Mas pode ser também um utensílio, um pedaço de, não sei,
de alguma ferramenta, de algum talher, uma faca, uma espada, né? Um telefone antigo. Sabe aqueles telefones bem antigos? Aí no livro até tem uma figurinha de um telefone antigo. Esses são os objetos arqueológicos. Eles que determinam também que determinada coisa existiu. Por que a gente sabe que os dinossauros existiram? Porque a gente tem a comprovação, essa fonte histórica, né? Qual que é a fonte? São os ossos dos dinossauros. Eles confirmam a existência dos dinossauros aqui. Mesmo que há milhões de anos atrás, né? E as coleções, o que são as coleções? Ela é formada por um conjunto de registros juntos. Eles podem ser de pinturas, de gravuras, de fotografias, de jornais, mas é um conjunto, né? O próprio nome já fala, coleção. E a tradição oral. Lembra daquela história que a sua avó te conta, ou que a sua mãe te conta, de alguma coisa que aconteceu antigamente? Essa também é uma fonte histórica. Entendeu? E o melhor, a tradição oral, ela depende muito de quem conta a história. Porque o meu ponto de vista, ele pode ser diferente de vocês. E assim como o meu é diferente do de vocês, cada pessoa tem a forma de contar a história. Se eu vou contar que alguma coisa aconteceu comigo, por exemplo, um acidente, eu vou contar o que eu vi, o que eu senti do acidente. Outra pessoa vai contar com as palavras dela. Então, a tradição oral, ela é, sim, uma fonte histórica, né? Quando a gente conta alguma coisa para alguém, é uma fonte histórica. Então, as fontes históricas, elas fornecem todas as informações para a gente poder, a partir dessas informações, compreender o que aconteceu antigamente. Por exemplo, naquele dia a gente falou sobre a ditadura militar. Por que a gente sabe da existência da ditadura? Porque existem, sim, fontes que determinam que isso aconteceu. Nós temos fotografias, nós temos documentos que falam de tudo isso que aconteceu, por que aconteceu, até das pessoas que fizeram. Então, assim, nós precisamos e dependemos dessas fontes para que a gente determine que se algo é verdadeiro ou é fake news, né? Porque hoje é muito difícil a gente determinar o que realmente existe e o que não existe. E o que vai definir se é verdade ou não? Vai ser a fonte. De onde que a gente tirou isso? Porque tudo é história, gente. O que eu acabei de falar pra vocês já ficou no passado, não ficou? Então, a história ela não é aquilo que a gente viveu há muitos anos, só aquilo. Ela é tudo o que não está agora no presente, já virou história. Isso que é uma coisa que vocês sempre têm que compreender. Então, fonte histórica é o documento, é de onde você tira as coisas, correto? Ficou claro? As fontes históricas são, em geral, consultadas por profissionais que podem ser historiadores, escritores, jornalistas, arqueológicos, paleontológicos. E a principal importância das fontes históricas é que, por meio delas, é possível reconstruir informações, dados, fatos e acontecimentos históricos e, assim, identificar suposições que procuram explicar a própria história. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é uma fonte histórica? Sim, é uma fonte histórica. Porque ela, já viram que tem... A história de Jesus, ela é retratada em diversos pontos da Bíblia, correto? Em João, em Marcos, todos os apóstolos, eles têm um pedacinho lá que fala um pouco sobre a sua visão de Jesus. Então, às vezes, a gente encontra vários versículos que falam da mesma coisa em vários capítulos diferentes. Por que isso acontece? Porque foi o ponto de vista. O ponto de vista de Marcos, o ponto de vista de Mateus, de Lucas, entendeu? Então... é importante que a gente se embase... Eu trouxe a Bíblia como exemplo também, porque ela é uma fonte histórica que pode ser consultada e que determina a existência de Jesus também, entendeu? E o fato histórico. Agora, o fato histórico é aquilo que está sendo retratado por aquela fonte. Por exemplo, o fato histórico da Bíblia, qual que é o principal? É a existência de Cristo, dos milagres, e antes de Cristo, todos os milagres que Deus fez na Terra antes de Cristo vir, né? Então, fatos históricos são todos os acontecimentos que ocorreram ao longo de um tempo. Esses fatos, em geral, têm importância para um determinado grupo de pessoas em um determinado período de tempo. Como, por exemplo, um casamento. Um casamento, ele é um fato histórico. Esse momento que a gente está vivendo agora é um fato histórico. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês agora é uma fonte histórica. Porque a fonte é de onde a gente tira a informação, o fato é o que está acontecendo aqui.
Então, se a gente for falar do fato histórico, da professora Regina tá dando uma aula de história no dia 24, nós vamos falar, vamos pegar essa fonte aqui, esse vídeo e vamos mostrar, olha, ela deu essa aula e essa é a comprovação que ela ministrou essa aula. Entendeu? Então, assim é preciso estudar a história para procurar entender o que causa, qual que foi a causa e a consequência de cada uma coisa, de cada fato histórico que aconteceu, além dos motivos que levaram os personagens históricos a agirem. Por exemplo, o que levou o homem a criar o fogo? Ele precisava do fogo para se proteger, para poder cozinhar os alimentos. Então, por que a gente sabe que foi o homem que criou? Porque nós temos fontes históricas que determinaram que foi o homem que criou. Qual homem? De que viveu em qual época? Lembra que a gente falou sobre isso, os nossos ancestrais. Então, a história, ela serve para trazer o que já passou e para poder determinar como é que a gente vai viver nosso futuro também, porque isso é importante. Então, por hoje, a gente aprendeu sobre fontes e fatos históricos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou online, pronta para poder ajudar vocês. Fiquem atentos, leiam, aproveitem esse tempo de isolamento para que vocês possam estar junto com a família de vocês. Tirem o tempo para estudar, sim, mas tirem um tempo para a família também, sabe? Chama o papai e a mamãe para poder ajudar vocês a fazer a atividade, ajudar, tá? Porque isso aqui é responsabilidade de vocês, como eu falei no vídeo anterior, tá bom? E qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês, meus amores. Beijinhos e até o próximo vídeo.